bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia, vou fazer hoje cuca, mais uma cuca, pessoal. Uma cuca com um recheio especial, um recheio de chimia de ovos ou gemada frita, como vocês preferirem. Uma cuca rápida, pessoal, porque o meu tempo está um pouco curto, mas se você quiser, você pode transformar essa cuca numa cuca alemã com a mesma cobertura, que vai ficar tudo de bom também. Então vamos conferir os ingredientes. 3 ovos, temperatura ambiente, 300 gramas de açúcar, estou usando refinado, 150 gramas de nata, 100 gramas de amido de milho, 15 gramas de fermento químico instantâneo, é o fermento de bolo, tá, pessoal? Caso você queira fazer uma cuca tipo alemão, aí você usa o fermento de pão, só que aí tem que deixar crescer, tem todo um outro modo de fazer, tá? Eu vou fazer esse modo de fazer hoje para ser mais rápido, tá bom? 200 ml de leite, 50 gramas de manteiga e separei 400 gramas de farinha de trigo. Vou usar o necessário, às vezes pode variar um pouquinho. E essa cuca, como vai ter cobertura para assar, ela tem que ser a massa um pouquinho mais firme. Aqui eu tenho a nossa chimia de ovos, que já tem a receita no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desta receita, tá bom? Olha que maravilha, pessoal. Maravilhoso. Tem um gostinho de quindim sensacional. Quem não conhece, faça que você não vai se arrepender. Então, vamos fazer. Não vou usar nem batedeira, nem liquidificador. Vou colocar aqui os ovos nesse bowl. Bater com o açúcar. É bem rápido, pessoal. A grande vantagem dessas cucas rápidas é que a gente não precisa ativar o glúten. Então, não precisa ficar sovando, não precisa esperar crescer. É só misturar tudo, colocar no forno e já vai estar pronta a nossa cuca. Lembrando que depois eu passo os ingredientes para farofa, tá? Não deixei aqui junto para não confundir você que está em casa nos assistindo. Então, misturei bem aqui os ovos com o açúcar, ó. Misturam bem. Vou colocar a nata. É nata de potinho, tá, pessoal? Não é o creme de leite. É a nata que contém mais gordura. Caso você não tenha aí na sua casa a nata, para te substituir por creme de leite, aí você vai ter que aumentar a quantidade de manteiga para equilibrar a gordura, tá? Então, lembram disso. Colocar creme de leite de caixinha, ao invés de 50 gramas de manteiga, você pode colocar de 90 a 100 gramas, tá bom? Misturei bem. Vamos colocar aqui a manteiga. Tudo temperatura ambiente, tá, pessoal? Nada da geladeira. Leite, tudo temperatura ambiente, que vai favorecer na hora de assar, na hora de crescer. Misturei, vou colocar o leite. E na sequência, vou entrando com os ingredientes secos. O amido, por último o fermento, tá? Sempre o fermento por último. E vamos colocando a farinha aos poucos. Aproveito enquanto eu bato aqui a massa e deixa aí nos comentários de onde você está assistindo a nossa receita. Me diz aí se tá gostando, se já fez alguma receita minha, se deu certo. É muito importante para nós esse feedback, pessoal. E lembrando, pessoal, às vezes as pessoas comentam até que não ficou igual a minha. Mas aí você veja o modo que eu faço, as quantidades que eu uso, a temperatura do forno. Tudo isso tem muito a ver no resultado final, tá? Então, prestem bem atenção nesses detalhes. Tempo, temperatura, o ponto da massa. Ó, coloquei toda a farinha. Agora é só misturar bem. E aí já vamos pro próximo passo. E você que está nos assistindo pela primeira vez, aproveite e se inscreva em nosso canal. Se inscreva, acione o sininho, que vai ter muitas outras receitas legais, pessoal. Sempre receitas simples, práticas, econômicas, as coisas que eu faço aqui na minha casa. Com a maior simplicidade do mundo, tento passar para vocês.
Então, aqui a minha massa já está pronta. Olha como fica. Ela fica mais grossa um pouquinho, mais firme do que massa de bolo, tá? Foi as 400 gramas de farinha de trigo. Os ovos que eu usei não eram muito grandes. Então, se por acaso você usar ovos mais grandes, maiores, você vai ter que usar um pouquinho mais de farinha, tá? Coloco o fermento, misturo bem e vou pegar os ingredientes da farofa e uma forma untada e enfarinhada para colocar essa massa. Minha massa já está pronta. Tenho aqui os ingredientes da farofa, tá? 120 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar cristal e 60 gramas de manteiga, tá? Então, aqui eu vou misturar, eu vou colocar no mesmo prato que eu tinha a farinha primeiro, a farinha, o açúcar e a manteiga. E com a ponta dos dedos, a gente vai transformar em uma farofa. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de canela em pó. Mas como eu vou colocar o recheio da gemada frita ou da chimia de ovos, eu não vou colocar canela para não tirar o sabor do doce de ovos, tá? Então, aqui é só ir mexendo, pessoal. E já volto para finalizar e colocar a cuca assar. Lembrando que o meu forno já está aquecido, eu asso a 180 graus, só com a parte inferior ligada. Se precisar no final, eu ligo o dourador, mas caso não precise, eu nem ligo, tá? Então, forno aquecido para que o resultado fique melhor. Farofa pronta. Aqui, se você quiser ela com os granulados mais firme, é só colocar um pouquinho mais de manteiga. Eu prefiro ela assim, tá, pessoal? Sequinha, tá? Aqui, pessoal, a minha massa, eu coloquei mais 30 gramas de farinha de trigo, tá? Porque a massa tava muito mole. Podia deixar daquela maneira se não tivesse a cobertura, tá? Porque o que que acontece? Se a massa fica muito mole, a cobertura vai descer. Ela não vai suportar o peso da cobertura. Então, se for só com a farofa, você pode deixar com as 400 gramas, tá? Mas como eu mexi aqui e achei que tava muito mole, por isso que eu sempre mostro o ponto para vocês. Então, eu utilizei 430 gramas. Uma assadeira untada e enfarinhada, tá? Eu passei manteiga e farinha. Ela tem 34 centímetros de comprimento por 17 de largura. Vamos colocar a nossa massa. Na sequência, a gente vai colocar o doce de ovos e cobrir com a farofa e forno. Em meia hora, 35 minutos, vamos ter uma linda cuca para a gente apreciar. Espalhei bem a massa, tentam deixar ela mais uniforme possível, tá, pessoal? Para depois ela não ficar deformada, vamos dizer assim. E aqui a gente vai espalhar o nosso doce de ovos. Olha que maravilhoso, pessoal. É tudo de bom esse doce. Lembram, olham que a minha massa da cuca não chegou à metade da assadeira, tá? Então, é bem importante deixar esse espaço, porque agora vai a cobertura e vai a farofa, tá? Então, vou colocar aqui tudo. Lembram que o vídeo, como fazer esse doce de ovos, vai estar no link, tá? Então, vocês olham no link que vocês vão ter essa receita maravilhosa. Não só para fazer recheios, mas também você pode usar até para passar no pão, pessoal. É muito boa essa receita. Vou espalhando assim, ó, delicadamente. E já vou cobrir com a farofa. Se você quiser colocar as colheradas, não espalhar, também vai ficar legal. Mas eu prefiro espalhar, que daí ela vai ficar em toda a parte da cuca. A massa vai crescer e esse recheio maravilhoso vai saborizar a nossa cuca. Espalhei, vamos cobrir com a farofa. Aqui com a mão, pessoal, não colocam com a colher para não ficar muito pesado, acaba afundando, tá? Então, vão espalhando com a mão de maneira uniforme, até cobrir por completo. Eu gosto de bastante farofa, tá? Vocês podem ver que é bastante mesmo. Se você gosta com menos, pode até fazer menos receita, metade da receita, 1/3 da receita.
mas eu gosto ela assim, ó, com bastante farofa. Pouca massa, bastante farofa. Então, vou espalhando e já já vamos levar para o forno essa deliciosa cuca. 35 minutos. Agora, nos últimos 3 minutinhos, pessoal, eu liguei o dourador para dar uma corzinha. Mas ele assou a 180 graus por 35 minutos e agora vou retirar do forno. E aqui está. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Olha o recheio aqui, ó. Ela tá bem quente ainda, tá? Olha só. Dá pra ver aqui o recheio de ovos. Olha que coisa linda, pessoal. Vou cortar um pedaço mesmo quente para mostrar para vocês como que fica a textura dessa cuca. A massa é de nata, pessoal. É com nata. Então, ela fica super macia, tá? Pode ver aqui, olha. Ela tá muito quente ainda. Mas, infelizmente, eu não posso ficar esperando ela esfriar, então, por isso, eu já vou mostrar para vocês. Mas o cheirinho, tem um cheirinho muito bom, pessoal. E olha isso. Esperam esfriar, pessoal, não cortam ela quente, tá? Porque não vai ficar legal. Mas eu cortei para vocês verem. Olha a maciez, olha o recheio dos ovos aqui, pessoal. Essa cuca é maravilhosa, olha isso. Sensacional mesmo, vale muito, muito, muito a pena fazer. Uma cuca simples, uma cuca bem em conta para fazer, que você pode fazer aí para sua família, você pode fazer para vender, faça para os seus queridos, vamos dizer assim. Então, por hoje era essa receita, ela tem uma durabilidade de uns 2 a 3 dias, se for bem fechada, para manter a maciez, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu. E muito obrigado em especial para você que nos acompanha, para você que se inscreveu em nosso canal, que acionou o sininho, que acompanha nossas receitas 3 vezes por semana e 1 vez por semana são dicas de plantar, dicas de como fazer para a manutenção nas plantas, como fazer para colher, enfim, são 4 vídeos por semana que a gente posta para vocês. Ficam com Deus e até a próxima receita.